Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar esta minha participação no dia de hoje agradecendo ao senador Antônio Carlos Valadares por ter me cedido esse tempo para que nós pudéssemos usar a tribuna. E dizer de que as palavras ainda há pouco da senadora Vanessa Graziotin a respeito da votação e do debate que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça no dia de hoje, a respeito da PEC, conhecida como a PEC da música, efetivamente precisa de um debate mais apurado. E nós teremos as instâncias, seja do plenário, seja ainda a possibilidade das emendas, para que nós possamos aprofundar esse debate. Mas é importante registrar, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, de que o Estado do Amazonas e a Zona Franca de Manaus não é contra a cultura brasileira e muito menos contra os artistas brasileiros, os músicos brasileiros, os compositores brasileiros. Ao contrário, a venda de CD e de DVD vem caindo drasticamente no mercado brasileiro e no mercado mundial. O Brasil, que já foi o quinto maior produtor e o quinto mercado de CD e de DVD do mundo, hoje é o 12º mercado, senhor presidente. E ainda sabemos que esta é uma tecnologia de suporte em cima de CD e de DVD que está envelhecida e que está na fronteira da convergência tecnológica para o comércio eletrônico, para a venda desse conteúdo artístico de entretenimento via internet e que, portanto, precisa estar atualizado para esta questão da imunidade tributária ou da isenção tributária ou da renúncia fiscal, como queiram chamar. O próprio Ministério da Fazenda já manifestou a sua preocupação sobre esse tema, o próprio Ministério da Indústria e Comércio já manifestou a preocupação sobre esse tema, e é importante também levar em consideração o que disse ainda há pouco a senadora Vanessa, de que estender esta imunidade tributária para suportes, independentemente da natureza do suporte, é, de repente, poder dar imunidade tributária, por exemplo, para iPod, para iPhone, para MP3, para todo tipo de suporte e de arquivo de música ou de DVD de conteúdo do artista brasileiro e do compositor brasileiro. Portanto, é muito importante que nós possamos compreender de que há uma discussão um pouco emocional em torno desse tema, mas que é preciso, nesta casa, que é a Casa da Federação, que é a Casa da Reflexão do pensamento nacional, que nós possamos aqui, sem paixões, mas com racionalidade, com absoluto, com respeito à cultura brasileira, aos artistas brasileiros, encontrar um equilíbrio para que nós possamos avançar. O Senado tem dado, senhor presidente, grandes exemplos e grandes soluções para o Brasil, exatamente na busca desses entendimentos. Foi o que aconteceu, por exemplo, no texto do Código Florestal que construímos aqui no Senado da República. Por fim, senhor presidente, eu queria registrar que hoje houve um momento histórico com o Estado do Amazonas, quando a senhora presidenta da República, presidenta Dilma Rousseff, proferiu uma palestra, melhor dito, uma videoconferência entre o governador do Estado do Amazonas, o vice-governador do Estado do Amazonas, o prefeito de Manaus, autoridades do Estado do Amazonas, sobre o estado de calamidade pública que estamos vivendo diante da maior enchente dos últimos 112 anos na história do Estado do Amazonas. Senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, eu, enquanto governador do Estado do Amazonas, em 2005, enfrentei a maior seca da história do nosso Estado. Em 2009, enfrentei a maior enchente da história do nosso Estado, quando 67 mil famílias foram atingidas por aquela enchente. E a enchente que nós estamos enfrentando neste momento no Amazonas é uma enchente que supera a de 2009. Nós teremos, senhor presidente, o risco de termos só na cidade de Manaus mais de 16 mil famílias desabrigadas. É, sem nenhuma dúvida,
um dos momentos mais difíceis que o povo do estado do Amazonas viveu e está vivendo nos últimos anos. Comparável a 2009 e, quem sabe, pior do que 2009. Quem assistiu ontem a reportagem do Globo Repórter, da TV Globo, em que mostrou a seca do Nordeste e mostrou a enchente no estado do Amazonas, viu a dor e o sofrimento de um homem trabalhador, de mãos calejadas, que sofria vendo aquilo que ele levou a vida inteira para construir ser destruído pela natureza. Um homem com as mãos calejadas olhava para aquele seu pequeno rebanho de 80 cabeças de gado e vendo aquele seu pequeno rebanho morrer um a um porque não tinha como encontrar uma alternativa. Tendo que colocar a sua família para conviver com os porcos e os suínos para garantir alimento para seus filhos. Ali comiam, ali dormiam, ali viviam e compartilhando a dor e o sofrimento que o povo da nossa região está enfrentando neste momento. Eu quero, portanto, registrar que esta videoconferência marca um momento histórico pelo compromisso que o governo federal assumiu novamente com o governo do estado do Amazonas, com o povo amazonense e com as instituições públicas para socorrer o nosso povo que está sofrido neste momento. Tenho certeza que o senador Cacildo Maldana, e concederei-o a parte a Vossa Excelência, sabe muito bem do que estou dizendo, porque Santa Catarina também já viveu momentos muito difíceis com enchentes. Portanto, ouço a voz de Vossa Excelência. Quero solidarizar-me com a exposição do pronunciamento de Vossa Excelência, principalmente essa última parte agora, em relação ao drama, as enchentes, que, por sinal, também assisti no Globo Repórter dessa última noite, e a gente fica analisando aquilo, na verdade, tocou o Brasil inteiro, e nós temos participado nisso. E eu queria, ao lado dessa solidariedade, enfatizar o nobre líder do governo nessa casa, eminente senador, Eduardo Braga, da necessidade de nós avançarmos na questão da defesa civil no Brasil. Vossa Excelência tem acompanhado, tem participado naquela comissão que nós realizamos no ano passado para reestruturar a defesa civil no Brasil, descentralizarmos as atenções, fazemos com que, inclusive, quando aquela medida provisória que veio da Câmara e no Senado, não houve tempo para que pudéssemos acrescentar algumas mudanças na retificação do FUNCAP da Defesa Civil no Brasil, para que pudéssemos aplicar em prevenções, que é fundamental. É mais um dos dramas que, inclusive, no estado de Vossa Excelência e na Amazônia como um todo, nós temos vivido nas últimas semanas. Então, eu quero enfatizar, e Vossa Excelência testemunha, até com o líder do governo, que a Casa Civil procurou fazer com que se apresente ao novo marco regulatório de defesa civil no Brasil, que vem a esta casa. E eu acho que isso é fundamental, senador Eduardo Braga. Inclusive, hoje nós vamos votar na ordem do dia uma medida provisória que trata também, está embutido nela, recursos para a defesa civil. Mas isso são recursos que vêm sempre depois de vários tempos, que é medida provisória, se nós pudermos remodelar e fazer com que a Casa Civil nos mande esse novo marco regulatório para que possamos descentralizar, aplicarmos em prevenção, para começar a minimizar com mais segurança essas questões do Brasil. Mas, de qualquer forma, a nossa solidariedade a esse drama que o Estado de Vossa Excelência e com a Amazônia como um todo tem vivido, e as secas em outros lugares também nos últimos tempos. Eu agradeço a Vossa Excelência, pedindo apenas ao nosso presidente uma pequena tolerância para que eu possa concluir o nosso pronunciamento, porque, senhor presidente, chegará amanhã a Manaus o ministro da Integração, bem como representantes do Ministério da Saúde e representantes de todo o grupo de trabalho estabelecido pela Presidenta da República, para que imediatamente providências sejam tomadas. Hoje mesmo foi depositado o valor de R$7 milhões na conta do governo do Estado do Amazonas, para que possa ser distribuído cartões de R$400 para mais famílias que estão desabrigadas. Já foram distribuídos quase 30 mil cartões. Como eu disse ainda há pouco, mais de 65 mil famílias já estão, neste momento, alcançadas por essa enchente. Há um sofrimento na capital e no interior, um problema de acúmulo de lixo
senhor presidente, que é absolutamente inaceitável nos igarapés da cidade de Manaus. O senador Cacildo Maldana, que visitou o Amazonas recentemente, viu o trabalho que nós fizemos com Prosamin e estamos fazendo, mas é lamentável dizer que a quantidade de lixo é algo inacreditável, que precisa ser removido de forma urgente. Houve o compromisso do governador, do prefeito, e a presidenta se colocou à disposição para ajudar, inclusive financeiramente, para poder socorrer o nosso povo diante dos riscos de uma epidemia e de uma calamidade de saúde pública iminente no estado do Amazonas. E no interior do estado, senhor presidente, não é diferente. O povo está vivendo em condições, efetivamente, de muita dor, de muito sofrimento. Portanto, eu quero aqui vir agradecer a ação pronta, rápida, decidida da presidenta Dilma, que já agiu na primeira fase da enchente e que agora, diante da robustez na segunda etapa do fenômeno da enchente deste ano, ela toma uma medida imediata, determina soluções e assume compromissos claros com o governador e com o prefeito. Tive a oportunidade de participar dessa videoconferência e tive a oportunidade de poder contribuir para as soluções que estão sendo apresentadas para o povo do Amazonas. Eu vou voltar ao tema numa próxima oportunidade, senhor presidente, mas gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento mais uma vez à sensibilidade da presidenta Dilma para com o povo sofrido do estado do Amazonas, e quero aqui registrar o meu agradecimento às autoridades do meu estado, ao governador, ao prefeito, ao vice-prefeito, pela pronta resposta que estão fazendo e, a partir de agora, mobilizando de verdade o estado para poder socorrer as vítimas na capital, que estão, lamentavelmente, sofrendo muito e podem ainda ter esse sofrimento aumentado, porque nós ainda teremos mais 35 dias, senhor presidente, de água chegando, água nova chegando na cidade de Manaus. Isso é realmente algo que precisa de uma atenção e de um acompanhamento muito atento por parte do Senado. E, concluindo, dizer ao nosso senador Cacildo Maldana do nosso compromisso em permanecer vigilante e atento à Casa Civil para que o novo marco da Defesa Civil venha para o Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.